Neste momento vos trago uma breve reflexão bíblica. Essa reflexão se encontra no Evangelho conforme escreveu São Lucas, o médico, e se encontra no capítulo 19, aos versículos de número 9. Eu vou ler todo o texto. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar ou entrar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo ou com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, ou seja, roubado, restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui está essa passagem bíblica. Zaqueu, né? Um publicano, né? Ele era chefe dos publicanos, ele prestava serviço a Roma e não era bem visto pelos judeus, era visto como um traidor, porque ele cobrava desonestamente, né, para Roma, extorquindo, e chegou até a ser rico e não era bem aceito pelos judeus. Mas acontece que este Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. Jesus ia passando em Jericó e ele tomou conhecimento. Talvez foi a primeira vez, né, que ele viu Jesus. Ele saiu do seu apogeu, talvez da sua boa casa, da sua mansão, vamos assim dizer. E realmente, com certeza, alguém tinha falado a ele a respeito de Jesus, o que ele fazia. E isso tocou no coração de Zaqueu e trouxe uma curiosidade de querer ver quem era Jesus. E talvez aquele momento ia ser um momento único para ele, mas algo vinha mexendo em seu coração. Isto é bem verdade, porque as palavras de Jesus, os feitos de Jesus, toca no coração das pessoas, a ponto da pessoa querer ver quem era Jesus. Muitos seguiam Jesus por causa dos seus milagres, né? Poucos seguiam Jesus com o propósito de que as suas vidas fossem transformadas. É por isso que o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não deve ter como prioridade os sinais na frente. É verdade que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poder de Deus para
transformar. No entanto, este Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os sinais também acompanham aqueles que creem. Os apóstolos realmente pregavam o Evangelho acompanhado de prodígios e maravilha. O apóstolo São Paulo, Estevão, né? Filipe, que foi os primeiros mártires, né? Estevão foi o primeiro mártir, era diácono e ele passou a ser um evangelista. E o Senhor usava ele com prodígios de maravilha. Filipe também, que era diácono, mas realmente o Espírito capacitou ele para ser evangelista. Prodígios de maravilhas era realizado por esses homens. Mas o propósito do Evangelho do nosso Jesus Cristo, quando Jesus chegava, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo consiste que ele pregava, ensinava e libertava as pessoas opressas por Satanás e curava também as enfermidades. Mas Jesus primeiro começava a pregar o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que consistia em arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aí quando os demônios se manifestavam, você lendo realmente os evangelhos, você vai ver quando Jesus chegava em determinado lugar e os demoniados se manifestavam, as pessoas que tinham espírito maligno em sua vida se manifestavam. Por que se manifestavam? Porque diante da presença de Jesus, que é a verdade, que é a luz, as trevas não ficam. Elas se manifestam, elas se reagem de maneiras negativas. Pode ver, todas as vezes que se prega o Evangelho, há pessoas que se incomodam. Por que se incomodam? Porque realmente, aonde a luz chega, as trevas devem desaparecer. Sempre se manifesta, é isso que acontecia no ministério de Jesus. Os demônios se manifestavam e ele curava pelo seu poder, ordenava que os espíritos malignos saíam. Então ele estava pregando o reino de Deus, chegavam as pessoas aí para ele solucionar os problemas. E ele solucionava. Mas primeiro ele pregava o evangelho do reino de Deus. Não é esse tipo de evangelho que nós vemos hoje, 24 horas, as pessoas dando prioridade, fazendo propaganda de cura, de libertação. Esse não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que não prega a salvação de transformação, a cruz apontando a cruz, mas mostrando sempre bem material. Então, essas pessoas só procuram esses líderes religiosos para adquirir bênçãos materiais. Mas nós já vemos na Bíblia o perigo, né? O perigo de um que se diz pregador da palavra de Deus, distorcendo o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. São milhares e milhares de pessoas que seguem certos líderes só através de bênçãos materiais. E nós já vemos isso na Bíblia, na palavra de Deus, no ministério do próprio Jesus, quando ele multiplicou 5 pães, né, e 2 peixinhos para quase 15 mil pessoas, né? 3 mil pessoas, só contava homens, e a Bíblia fala mulheres e crianças, totalizando quase 15 mil pessoas. E no outro dia dobraram aquela quantidade. E Jesus viu o perigo disso aí, que essas pessoas vieram somente para comer o pão que perece. Pois Jesus tem multiplicado pães e peixe. E Jesus mudou o seu discurso. Jesus espiritualizou o seu discurso, dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem não comer a minha carne não tem parte comigo. E quem não beber meu sangue não tem parte comigo. Espiritualizou isso aí. Como é que nós podemos comer a carne e beber o seu sangue? Não entenderam, não compreenderam. Jesus trouxe uma linguagem espiritual, que eles deveriam se alimentar espiritualmente falando, do corpo de Jesus, que verdadeiramente é comida, o sangue de Jesus que dá vida espiritual. E começaram a se retirar, e Jesus deixou, quando só ficou só os apóstolos. E Jesus perguntou para os apóstolos: não quereis vós também retirai-vos? Pedro tomou a palavra e disse:
para onde ou para quem iremos nós? Porque sabemos que tu tem palavra de vida eterna e que tu és o Cristo. Então os apóstolos compreendiam, entendiam o significado, quem era Jesus e da sua mensagem. Então, primeiro está o Evangelho do Reino de Deus, para transformar as pessoas que se encontram perdidas, distanciadas, jogadas no mundo do crime, das drogas, da feitiçaria, da desonestidade, da corrupção. Então, este Zaqueu, com certeza, ele ouviu falar de Jesus, né? E nasceu nele uma curiosidade de ver quem era esta pessoa. Ele não conhecia, né? Ele não sabia quem era esta pessoa. E ele subiu em uma figueira, a Bíblia diz, porque era de pequena estatura. E quando Jesus chegou, né, debaixo daquela figueira, olhou para cima e disse, Zaqueu, citou o nome dele pela primeira vez. Aí vemos Jesus sendo onisciente, é um dos atributos, né, de Deus, né, que Jesus também tem também, né, mas ele não usou em todas as ocasiões os seus atributos, né, divinos, mas ele foi um homem cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, 100% Deus, 100% homem. Então tem momentos que ele usava os atributos que só pertencem a Deus, são atributos incomunicáveis, como onisciência, onipresença e onipotência. Então aí ele usou os atributos seus, né, da onisciência, sabendo o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu não questionou, desceu depressa, com certeza. Aquela revelação de chamar pelo seu nome já tinha tocado em seu coração, já estava aberto para ouvir as palavras de Jesus. E Jesus foi à casa de Zaqueu. Veja como é importante a salvação de uma alma. A multidão era grande que acompanhava Jesus. Ele parou, né, para atender a um publicano, uma pessoa não aceita pela sociedade, pelos judeus, tido como um traidor, porque prestava serviço a Roma, né, engordava os cofres de Roma. Mas Jesus fez questão de ir à casa de Zaqueu. Aí nós vemos, Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus ama o pecador, mas aborrece o seu pecado. Nós vemos na Bíblia Jesus transformando em prostituta, né? Aí nós vemos o amor de Deus, que é incondicional, que ele veio salvar o mais vil pecador. Ele não morreu pelos bons, porque não há ninguém bom. Ele morreu pelos pecadores, pelos transgressores. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele foi à casa de Zaqueu e Zaqueu sentou-se, né? Sentou-se e começou a murmuração, dizendo que ele era pecador, porque estava comendo, né? Sentava com os pecadores. E Jesus, olhando para Zaqueu, a Bíblia não diz, né, o que Jesus falou a Zaqueu, apenas resume em dizer que Jesus, olhando para Zaqueu, disse, hoje veio salvação a esta casa. É claro, Jesus já tinha visto o coração, lido o coração, a mente de Zaqueu, que estava aberto, né, para ouvir e o coração aberto para aceitar Jesus. Hoje veio salvação a esta casa, né? Porque este também é filho de Abraão. Veja bem, é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, talvez nesse momento eu esteja falando para pessoas que, para a sociedade, você não tem valor, né? Por algo que você praticou, ou algo que você venha praticando, você se acha uma pessoa indigna do amor, da misericórdia de Deus. Talvez você pense consigo mesmo, para mim
não tem jeito, eu vou morrer desse jeito, dessa maneira. Eu não tenho futuro, né? Porque talvez o pecado realmente veio a trazer consequências maléficas em sua vida. Eu tenho uma mensagem de Deus para você neste momento. Não existe pecado que Jesus não perdoe. Todos os pecados ele perdoa quando o homem reconhece que é um pecador. A Bíblia é um livro tão perfeito que ela registra nas últimas horas, nos últimos momentos, segundos, minutos da morte de Jesus, que ele foi crucificado ao lado de dois malfeitores. Eles estavam condenados, sentenciados à morte. Prisão de morte foi decretada para eles. Era um maldito. Jesus estava no meio dele, na mesma condenação, ou seja, morte de cruz. Só poderia ser morto em cruz os transgressores da lei, aqueles que tinham cometido crimes bárbaros, e ele estava dois ladrões. Jesus estava no meio, tomando o pecado da humanidade. Ele se fez pecador quando assumiu o pecado da humanidade sobre ele. Ali estava o Cordeiro de Deus. Todos os dias, né, todo ano se matava animal, né, transferindo o pecado das pessoas para aquele animal. E aquele sangue cobria, né? Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação do pecado da nação israelita, né? Mas a Bíblia já dizia que o Cordeiro de Deus iria vir a este mundo para tirar o pecado, né? Para fazer, né? Para concretizar, né? Para realizar um sacrifício único na cruz do Calvário para que todos pudessem ser salvos. Então ali estava Jesus na cruz como um maldito. A ira de Deus estava caindo e caiu sobre a pessoa de Jesus a ponto dele sentir, né, saber o que é um pecador afastado de Deus espiritualmente falando. Então, no ministério de Jesus, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, no entanto, na cruz do Calvário, nesses últimos minutos que ele estava ali na cruz, houve um momento que o pecado da humanidade, eu disse da humanidade, quero deixar bem claro aqui, em Adão, todos pecados, todos estavam separados da presença gloriosa de Deus. Então ninguém merecia a salvação. Mas a salvação é um ato da graça e da misericórdia de Deus para todos os homens. Quero deixar bem claro aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário não para uma seleção de pessoas, não que ele na eternidade predestinou alguns para serem salvos. Ele escolheu a dedo alguns para serem salvos. Não. A salvação é para todos aqueles que creem no plano redentivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permanecer fiel até o fim. Deus não rejeita ninguém, qualquer classe de pessoas. Deus não escolhe, né, pessoas que merecem ser salvos. A prova está na cruz do Calvário ali. Então houve um momento na vida de Jesus ali, né, que ele sentiu o que é uma pessoa estar debaixo da condenação, da ira de Deus, separado espiritualmente falando. Foi o momento mais triste, quero deixar bem claro aqui, foi o momento mais triste da vida de Jesus. Foi quando ele se identificou-se ali
com o homem perdido espiritualmente falando, aquela comunhão, aquela paz, aquela alegria no seu espírito, de uma consciência pura, perfeita. Então ele sentiu nesse momento que é uma consciência, um caráter manchado pelo pecado. Então ele assumiu, né, o lugar do homem, tomando, né, o pecado da humanidade. Todo tipo de pecado, por mais bárbaro que seja, ali ele tomou em seu corpo, conduziu a seguinte expressão. Deus, ele usou a linguagem aramaica, foi até um momento de intimidade com Deus ali, que ele usou até a linguagem. Ele usou em aramaico, falava o grego, mas ele falou em aramaico. Eloi, Eloi, sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E muitos ouviram ali aquela voz, aquela expressão, não entenderam o significado da voz. Ele chama por Elias, mas ele estava falando em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? O que significa isso aí? Foi aquela presença espiritual de um ser perfeito, de uma consciência perfeita, de um caráter perfeito. Então ele sabe o que é uma mancha espiritual na consciência, no espírito, na alma. Ele sentiu esta dor. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciamos, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O investimento de Deus para salvar o homem foi muito caro. Ele viu o que tinha de mais precioso na eternidade, o seu Filho. João 3,16 está bem claro ali. Porque Deus amou o mundo, novamente, repito, o mundo, a humanidade perdida, não por uma seleção de pessoas. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, como homem, ele sabia por onde iria passar, porque ele conhecia bem as Escrituras. Isaías capítulo 53, ali está registrado, 5:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas rebeliões, as nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo para nos trazer uma paz hoje, que tem aqueles que aceitaram Jesus, estava sobre ele. Ele tomou sobre si. Por isso que agora o ser humano que tem esse encontro com ele tem paz. Mas custou muito caro. Custou a sua morte na cruz e morte de uma pessoa como sendo maldita, porque tomou o pecado da humanidade. E nós vemos na última oração dele, quando ele chegou no Getsemane, orando, chamou Pedro, João e Tiago, o apóstolo mais chegado a ele, para ajudar na oração. Estava chegando o momento do martírio dele, e ele usando as mesmas palavras. Deus, Pai, se for possível, afasta de mim. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu não beba. Mas se não for, seja feita a tua vontade. E Jesus sabia que a vontade absoluta de Deus era ele morrer na cruz do Calvário para dar oportunidade a todos a serem salvos. Então estava ali ao lado de Jesus dois transgressores. Um acusava, questionava: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Nós não descartamos também aí o diabo por trás. Jesus poderia sair da cruz
ali usando os seus poderes naturais, né, sobrenatural, e descer da cruz, né? Mas o outro repreendia, né, dizendo da seguinte maneira: tu não temes, estando ele na mesma condenação. Ou seja, esse ladrão conhecia quem era Jesus, ele ouviu Jesus falar, talvez até viu, contemplou Jesus falando, realizando algum milagre. Não temes tu, estando ele que? O inocente? É isso que ele queria dizer. Ele não merecia. Qual foi o pecado dele? Talvez ele estava consciente do pecado de Jesus. Porque a religião, né, o sumo sacerdote, que era a religião judaica, que eram os líderes religiosos, quem deu a sentença para matar Jesus foi o sumo sacerdote Caifás. Agora, quem executou foi Pilato, governador de Roma, que não cabeu os sacerdotes matar, mas quem deu a sentença foi o sumo sacerdote Caifás. Quando Jesus estava diante dele, Caifás perguntou: eu quero que tu jure pelo Deus vivo se tu és o Cristo. Jesus manteve sempre calado dentro do seu julgamento, mas chegou um momento que o sumo sacerdote olhou para ele e o silêncio de Jesus incomodou ele e disse: eu quero que tu jure por Deus se tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O momento que Jesus abriu a sua boca, porque não poderia ficar calado diante dessa pergunta. Tu diz: em breve verei os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. O que fez o sumo sacerdote diante dessa afirmação de Jesus? Ele rasgou as suas vestes sacerdotal e disse: não precisamos mais de acusação, de testemunho, porque ele mesmo se diz filho do Deus vivo. Estava se cumprindo também aí, estava terminando também aí, aquele ritualismo, né, dos sacerdotes de matar um animal. Ali estava terminando também na era dos sacerdotes. Dali por diante não precisaria mais de sacerdote para interceder pelo povo, no sentido de perdoar pecado. Porque todo ano tinha que entrar o sacerdote. Com a morte de um, tinha que ter outro sacerdote. Mas veio Jesus para ser o sumo sacerdote. Ele não se utilizou de nenhum cordeiro, como se fazia os sacerdotes. Mas ele mesmo ali estava como um cordeiro de Deus e também como um sumo sacerdote. Então, naquele momento ali, estava terminando todo aquela maneira, ritualismo judaico do sumo sacerdote. Então, ali na cruz do Calvário estava Jesus. E o ladrão disse: não temes, estando nós na mesma condenação? Nós estamos aqui, não tem bom ladrão não, como alguém aí quer dizer que o bom ladrão e o mau ladrão. Por isso que Jesus perdoou, porque existiu o bom ladrão e o mau ladrão. Mas ele mesmo foi quem disse: nós estamos aqui pelos nossos atos, ficamos com a palavra de Deus, não segundo os líderes, alguns líderes por aí que dizem bom ladrão e mau ladrão. A palavra de Deus diz que ele foi que disse: nós estamos aqui pelos nossos atos praticados. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino, ou quando vieres em teu reino. A tradução que diz: quando entrares no teu reino, e outra diz: quando vieres em teu reino. Não tem problema. Quando entrares no teu reino, porque Jesus falava realmente que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam comigo. E também, quando vierem em teu reino, também foi essa sentença que o sumo sacerdote, que ele deu para o sumo sacerdote. Talvez dizendo assim: qual foi a sentença? Qual foi o motivo pelo qual condenaram Jesus? Talvez alguém tenha dito assim: porque ele disse que era o Cristo, o Filho de Deus, e disse que em breve ele voltaria, com poder e grande glória. Então, realmente, Jesus, diante daquela afirmação daquele ladrão: lembra-te de mim quando entraste no teu reino. Jesus assegurou a salvação
daquele ladrão, daquele criminoso, estava dentro de uma prisão decretada. Decretada. Mas Jesus não evitou do homem, do ladrão morrer. No entanto, ele foi salvo. A alma dele foi salva. O espírito dele foi salvo nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Aí nós vemos, Jesus garantiu a salvação daquele ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Então Zaqueu teve uma oportunidade, talvez a última oportunidade da vida dele, de ter um encontro com Jesus, de conhecer quem era Jesus. E Jesus salvou, perdoou os pecados de Zaqueu. Aquele ladrão na cruz do Calvário também, a sua última oportunidade, ele não deixou passar. O outro deixou passar, não reconhecendo Jesus como o único Salvador. Então, que esta reflexão bíblica, ela sirva para você. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo consiste em transformar o homem, salvar o homem, purificar o homem dos seus pecados, fazer dele uma nova criatura, dando certeza de vida eterna. Porque ele próprio disse, Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deixou bem claro nisso aí, quando ele estava pregando em Cafarnaum, e 4 homens levaram à presença de Jesus um paralítico. Era muita gente, né, que cercava a casa. Eles não podiam entrar pela porta. Subiram, né, destelharam e desceu aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus disse primeiro, filho, tratou logo como filho, perdoados são os teus pecados. Os que estavam em volta começaram a murmurar, quem é este que pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, lendo os questionamentos da mente dele, disse, por que vocês cochearam, né? Dizendo, quem é este que pode perdoar pecado? Qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Qual é mais fácil dizer? Levanta-te e anda. A lógica, ele dizia, manda levantar, realmente é algo visível. Se isso acontecer, realmente, tu pode também perdoar pecado. A gente, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou e andou. Não era preciso de maneira alguma Jesus fazer isto, mas para provar, como ele questionário, né, só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas aí está o mistério da encarnação de Deus em Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estava Jesus ali com a autoridade de perdoar pecado também, porque isso foi o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Então, quero deixar bem claro, nos céus, a alegria, os anjos fazem a alegria no céu, não pelo paralítico, não pelo cego, né, que anda, que vê, de maneira alguma. Que muitos Jesus curavam, né, e não seguia a Jesus, não serviam a Jesus. A Bíblia relata 10 leprosos foram a Jesus, né, tomaram conhecimento de quem era Jesus e que era capaz de purificar da lepra. Eles gritaram de longe, se querer pode purificar. Jesus, ide e apresentar-vos aos sacerdotes, né, e mostrar a oferta que é determinada por ele.
né? Como vocês foram purificados. Eles creram. Jesus nem tocou nele, apenas Jesus mandou que ele fosse apresentar ao sacerdote e oferecesse já o sacrifício de uma pessoa quando estava já purificado. E a Bíblia, quando eles foram caminhando, a lepra desapareceu do corpo dele. Um voltou para agradecer, mas os 9 não agradeceram. É isso que acontece com muitas pessoas, multidões de pessoas que estão seguindo aos seus líderes, mas não estão seguindo a Jesus. Estão à procura dos seus líderes em busca de bens materiais, de bênçãos materiais, de prosperidades de prosperidade financeiras nesta vida. Estão esquecidos da vida eterna. Então, a Bíblia diz, Jesus é quem diz, que há alegria nos céus por um só pecador que se arrepende. Um só pecador. Há alegria nos céus. Porque este foi o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Derramou todo o seu sangue para salvar o mais vil pecador. Estava lá na cruz do Calvário, já tinha derramado o seu sangue, daqueles açoites, quando açoitaram ele, Pilato mandou açoitar, né, executar, né, a morte de Jesus, que o sumo sacerdote não precisamos mais de testemunha. Então, Pilato mandou açoitar Jesus e crucificar. Jesus sofreu o mais vil vitupério por causa do homem perdido. Começou o sofrimento de Jesus, né? Psicológico, espiritual e físico. Jesus sofreu todo o sofrimento que o homem sofre hoje. Ele sabe que em tudo ele foi provado. Jesus derramou todo o seu sangue. Estava na cruz do Calvário. Um soldado pegou uma lança e furou ao seu lado. Isso dizendo assim, vamos tirar a última gota que há em seu coração. Então Jesus deu toda a sua vida, significando o sangue dele foi derramado. É por isso que não existe salvação fora de Jesus, fora do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitos ensinamentos. As religiões estão, muitas religiões, muitos dogmas, muitos ensinamentos de homem prometendo salvação. Mas não existe, ninguém chegará ao céu, ninguém chegará à presença de Deus se não for exclusivamente lavado, purificado. Eu disse lavado, purificado, remido através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizo dizendo, Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Está bem claro ali, quando Jesus disse assim, que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade celestial pelas portas. Jesus está voltando para arrebatar todos aqueles que acreditaram na sua pessoa, todos aqueles que abriram o seu coração, deixaram ele entrar, como Zaqueu abriu o seu coração e Jesus entrou para fazer morada. Ele também quer fazer morada em sua vida. Aonde você estiver agora, talvez você vai assistir esse vídeo dentro de um presídio, por algum crime que você cometeu, né? Talvez você não tenha mais esperança, o seu futuro ficou comprometido, mas eu te digo, há esperança, há saída. Jesus Cristo é a solução. Talvez você esteja em um hospital, em uma doença terminal, né? Mas Jesus te ama. Jesus morreu por você,
como aquele ladrão. Nos últimos minutos, ele aproveitou aquela oportunidade. Talvez você esteja numa situação difícil. Talvez você vai ter a última oportunidade. Eu não sei, mas você está ouvindo esta reflexão bíblica. Jesus te ama. Ele morreu para salvar a sua vida. Talvez você vai escutar essa mensagem em um país talvez que tenha prisão perpétua. Talvez você pegou uma prisão perpétua e nunca mais vai sair pelo crime que você cometeu, como aquele ladrão estava na cruz do Calvário. Jesus te ama. Talvez você nunca vai sair dessa cadeia, mas um dia você irá sair daí. Se aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, que você venha falecer, mas o seu espírito e a sua alma estará salva, como aquele ladrão. Ele não foi salvo de morrer fisicamente. No entanto, a sua alma e o seu espírito foi salvo e teve o privilégio de ir para o paraíso com Jesus, porque Jesus garantiu: hoje estarás comigo no paraíso. Então, não existe pecado que o Senhor não perdoe. Deus não está interessado na quantidade nem na qualidade do pecado. Quanto maior o pecado, o sangue de Jesus fará mais efeito. Porque isso é o propósito do Senhor, é purificar o que está imundo. É isto que o sangue de Jesus faz. Ainda que os pecados sejam vermelhos como um carmesim, mas em contrapartida, o sangue de Jesus, que é vermelho, eu bater nesse vermelho, carmesim é uma cor vermelha, então o sangue de Jesus torna esse vermelho branco como a lã, branco como a neve. Então o Senhor te ama e quer ter um encontro com você. Faça que Zaqueu desça depressa do seu eu, né? E permita que Jesus entre em sua casa, em sua vida e faça morada. Apocalipse 13:20 diz assim: que eu estou à porta e bato. A porta do coração do homem é o ouvido. Eis que eu estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada, terei comunhão com ele, cearei com ele. Se alguém ouvir, você pergunta assim: qual a maneira de Deus falar, tocar no coração? Pela sua palavra. Na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Neste momento, eu não estou pregando palavras de homens. Eu estou transmitindo palavra de uma pessoa que veio a este mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo veio para salvar os religiosos. Todos os religiosos precisam de Deus, porque a salvação não está dentro das religiões. A salvação está em Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Tenha como prioridade aceitar Jesus, que conhecia as profecias que falavam a respeito de um Salvador, Isaías 53, mas eles não aceitaram. Mas a Bíblia diz: mas a todos quanto aceitaram, judeu e gentil, a salvação é para judeu e gentil, deu a ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, neste momento, eu termino esta breve reflexão dizendo que Jesus morreu para salvar a todos quanto queiram. Há lugar no céu, não para como há um ensinamento que diz só 144 mil pessoas irão para os céus. Mas a Bíblia diz que a quantidade é como a areia do mar. Povos, nações e línguas do Oriente e do Ocidente irão se assentar à mesa com Abraão,
Isaac e Jacó. As vagas são ilimitadas, é para todos quanto o Senhor salvar. Você está com uma oportunidade para reconhecer que é um pecador e que não pode salvar a si mesmo pelos seus méritos, mas reconhecendo que só Jesus é quem pode salvar. E o que você deve fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Será tu e a tua casa. Se crê também, como você crê, toda a sua família será salva também. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus te ama, quer salvar você, quer perdoar os seus pecados, quer escrever o seu nome no livro da vida e quer garantir a você certeza de vida eterna.